Por favor, meus amados, abra sua lição. Lição de número 14, dia 30 de setembro de 2018. Aleluia. O título da nossa lição é Entre a Páscoa e o Pentecostes. Texto áureo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Verdade prática: sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem Pentecostes a Páscoa perde a sua eficácia. Somente com a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Leitura diária, nós temos aqui, uma orientação, segunda-feira, Êxodo 34:18, a festa dos pães asmos. A recomendação de terça-feira, Êxodo 24:7 e 8, a aliança entre Deus e Israel. Quarta-feira, 1 Colossenses 5:7, Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. A recomendação de quinta-feira foi Êxodo 12:12, o significado da Páscoa. E da sexta-feira, Êxodo 34:22 ao 26, a festa de Pentecostes. Sábado, Atos 2, capítulo 2, versículo 1 ao 4, a descida do Espírito Santo de Pentecostes. Essas as recomendações diárias para que nós entendamos melhor a lição de hoje. Pastor Flauzinho. Paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por esta oportunidade tão especial. E hoje é a nossa última lição deste trimestre em que nós concentramos os nossos estudos no livro de Levítico. A nossa introdução, queridos, diz o seguinte: na última lição desse trimestre, veremos que das atividades do Antigo Testamento, as duas mais emblemáticas para o crente em Jesus Cristo são Páscoa, e nós olhamos para a Páscoa em seu sentido primitivo, que é a Páscoa judaica, que ainda hoje é celebrada pelos judeus, e o Pentecostes. Tendo em vista esses dois marcos da verdadeira fé, afirmou o evangelista norte-americano Stanley Jones, a vida cristã começa no Calvário, mas o trabalho eficiente é no Pentecostes. Sem a Páscoa, não pode haver Pentecostes. E sem Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Isso significa que duas são as experiências indispensáveis ao discípulo de Jesus: a salvação, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o caminho. Ele por meio dele é que nós fizemos a travessia da escravidão para a liberdade. Páscoa é escape, é travessia, é sair da escravidão, do pecado, do mundo, da carne, do diabo, e ir para a liberdade. Porque se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Nós temos, queridos irmãos, que entender esse significado, porque o inimigo, ele tem um trabalho de convencimento muito grande de que nós não somos capazes de vencer o pecado, de que nós não somos capazes de vencer a carne, de que nós não somos capazes de vencer o mundo. E ele coloca esses obstáculos
para não chegar e falar: olha, você não vai ser capaz de vencer Satanás. Mas Cristo é a nossa Páscoa. E em Cristo nós temos poder, temos autoridade. Em Cristo nós já temos a libertação. Então, a salvação e o batismo com o Espírito Santo são duas experiências indispensáveis para o discípulo de Cristo. E aqui, no nosso estudo, quando nós olhamos para o livro de Levítico e para as coisas que ocorreram na chamada Páscoa e depois no chamado Pentecostes, e é muito significativo, queridos irmãos, isso deve servir de um indicador para nós, que Pentecostes ocorre 50 dias após a Páscoa. O crente que recebeu a Jesus, ele tem que procurar com diligência, com urgência, o batismo com o Espírito Santo. É Jesus que batiza com o Espírito Santo. Alguns são batizados com o Espírito Santo. Eu lembro de uma mocinha que aceitou a Jesus aqui, e no dia que ela aceitou a Jesus, ela foi batizada com o Espírito Santo. Os irmãos lembram? Uma mocinha do Maranhão. No dia que ela aceitou Jesus, ela foi batizada com o Espírito Santo. Outros demoram 5 anos, 10 anos. Meu pai demorou mais de 20 anos para ser batizado com o Espírito Santo. Mas isso não significa que nós não vamos levar em consideração, queridos irmãos, que da Páscoa ao Pentecostes é um curto período, é menos de 2 meses. E todos aqueles que receberam a salvação devem procurar viver essa experiência maravilhosa que é o batismo com o Espírito Santo. Exatamente. Muitos são batizados com o Espírito Santo no momento do batismo em águas. E por fim, a introdução do nosso comentário diz: através do Evangelho completo, podemos reviver. Vamos falar todos: reviver a experiência da igreja primitiva, que apregoava ousadamente que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades, opera sinais e maravilhas e em breve virá nos buscar. Os primeiros missionários, irmãos, da nossa igreja, da Assembleia de Deus, como os irmãos sabem, eram estrangeiros, eles não sabiam o português. A mensagem deles era uma mensagem muito curta e muito simples. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vem nos buscar. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. O nosso professor está aqui, então nós temos a alegria de passar esta direção para ele. A paz do Senhor para os irmãos. Quero também cumprimentar todos os alunos da EBD, os nossos amigos. Bom domingo a todos, né? Como disse nosso pastor, estamos na última lição desse trimestre. Foi muito bom, né? Foi muito bom esse trimestre. Sim, foi um ganho significativo para todos nós, que aqui outros corpo presente, outros à distância, mas que estiveram trabalhando cada lição e com certeza teve assim uma soma para os nossos conhecimentos e também um desdobramento para a nossa vida aqui de cada dia. O que Deus quis dizer a respeito dessas normas que Ele estabeleceu e também conhecer mais ao Senhor, né? Uma das coisas que eu acho muito lindo, e quando você vai estudando a palavra do Senhor, é que você vai conhecendo mais a Deus, como Ele trabalha, como Ele estabeleceu. Isso, assim, francamente, para mim, isso é muito bom.
A gente sente assim muito... Se aproxima mais de Deus quando você conhece o seu padrão, né? Muito bem. O pastor já mencionou aqui a nossa introdução, então nós já vamos já para nosso primeiro tópico. Cristo, nossa Páscoa. Tanto para os cristãos quanto para os judeus, a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia Sagrada. Se por um lado celebra a libertação nacional de Israel, por outro simboliza a redenção humana através de Jesus Cristo. Como o pastor aqui já tocou também nesse ponto, a Páscoa para os judeus é uma das festas mais importantes. Nós temos também uma festa, uma reunião muito importante para o povo judeu, que eles esperavam com muita ansiedade, que era a festa da expiação, que era a festa anual, em que havia uma concentração muito forte ali em Israel. Eles trabalhavam muito esta festa, era muito esperada. Porém, a festa da Páscoa era uma festa de alegria, de contentamento, porque se comemorava uma mudança de estado, um tempo de escravidão, a libertação de um tempo difícil. Eles estavam em outra nação e eles comemoravam a libertação quando eles saem do Egito rumo a uma terra prometida. Essa terra foi prometida não somente a eles, mas também isso vinha sendo trabalhado já pelo patriarca Abraão, que Deus disse: olha, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Fartei uma grande nação, abençoarei o que te abençoares e também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão parte para uma terra. Interessante que a promessa para Abraão não foi algo celestial, foi terreno, né? Uma promessa terrena. Diferentemente de nós, né? Jesus não prometeu algo por aqui. Jesus promete algo lá em cima, também superior, né? Você está aqui não porque tem algum território aqui que você vai alcançar um dia, mas Jesus faz uma promessa superior, uma promessa celestial. Amém? Muito bem, mas quando Jesus chegou, já tinha assim, passado 1.500 anos que eles celebravam estas festas, né? Essa festa da Páscoa. É bem verdade, irmãos, que quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver assim, poucas vezes sendo registrado eles celebrando a Páscoa. Me parece que é umas 5, 6 vezes só que tem registro do povo de Deus celebrando a Páscoa. Mas era uma festa que eles celebravam todos os anos, né? E era assim um momento de muita satisfação e de grande regozijo. Agora, como aplicação, irmãos, desta festa, já de antemão, já podemos dizer que esta festa, para eles, era uma festa física. Sim, uma festa que eles celebravam com alguns elementos, né? E foi algo que aconteceu geograficamente, eles saindo de um ponto para o outro, um convite para sair de uma nação para entrar no deserto ou rumo à terra. Tudo fisicamente, eles olhavam para aquilo e assim realizavam. Porém, na verdade, Deus estava querendo dizer para eles
que apontava algo importante para o futuro, que aquele animal e as coisas que ali estavam agregados tinham um significado de uma importância, porque, queridos, a nação de Israel, ela foi chamada, ela foi instruída, ela foi assim contemplada, separada, com um propósito. Com um propósito. A chamada de Abraão foi com um propósito. A saída do povo do Egito, Deus leva Jacó e seus filhos para o Egito e saem do Egito rumo à terra, tudo isto com propósito. Deus queria fortalecer essa nação e teve problemas, muitos problemas. Muitos problemas. Muitos problemas. Porém, projeto de Deus visando a chegada do Messias. Então, todo esse trabalho, tudo isso que nós vamos estudar aqui hoje, apontava a chegada do Messias, a sua vida e a morte, a crucificação, tudo com um símbolo, uma tipologia da chegada do Messias. É impressionante. Todo um trabalhar durante mais de 1000 anos ali, desde a chamada de Abraão. Aqui nós vamos ver aqui essa instituição, mais ou menos 1500 anos, porque um dia Jesus ia chegar e Jesus ia ser esse cordeiro que ia ser imolado, né? É impressionante quando a gente vai olhar até as datas, os dias, né? Tudo vai batendo certinho o que aconteceu com Jesus, né? Aconteceu com Jesus. Mas vamos caminhar. Definição. A palavra Páscoa origina-se do vocabulário hebraico Pessah, que etimologicamente e tipologicamente pode ser definido como passagem da escravidão à liberdade. Essa interpretação cabe tanto à nação hebreia como ao crente em Jesus Cristo. Conhecida também como a festa dos pães asmos, a Páscoa é a mais importante festividade da Bíblia Sagrada, porque marca a primeira aliança formal entre Deus e o seu povo. Então, como disse aos irmãos, a palavra Páscoa, como definição, quer dizer passar por cima, passar de largo. É uma palavra, como dizendo assim, passando de lado, né? Porque o que foi realmente que aconteceu nesse dia é que o anjo passou por estas casas. Mas quando ele via algo dentro daquela casa que identificava uma obediência, ele passava por cima e não realizava o trabalho que ele veio a fazer. Porque alguém já tinha morrido. Bem, na verdade, irmãos, houve morte em todas as casas. Tanto em Gósen, como também no Egito. O que diferencia a morte é que a morte no Egito morreu o primogênito da família. E na terra de Gósen morreu... O que ele morreu? Cordeiro. Eu estava pensando hoje, não houve nada. Não, houve sim. Na terra de Gósen houve morte. Só que alguém morreu. Só que ali morreu um cordeiro. Alguém morreu. Morreu um cordeiro. Então, quando essa família pequena, que se juntou com uma outra família, sacrificou um animal, aquele animal morreu no lugar do primogênito da família. É impressionante, né, irmãos? Por quê? O animal?
Deus pediu que fosse reservado o primogênito dos animais. Deus pediu. Deus disse que o primogênito era dele. O primogênito do animal pertencia ao Senhor. Então, este animal, depois nós vamos aprender um pouquinho mais aqui, se der tempo. Esse animal, no dia 10 do mês de Abib, que foi o primeiro mês religioso que Deus mudou o calendário judaico, né? Deus deu as instruções a Moisés, dizendo, olha, você vai fazer o seguinte, mudou tudo. Mudou. Hoje é o primeiro dia do ano. Depois, mais para frente, meus irmãos vão ver que não é assim, mudou de Abib para Nissan, depois do cativeiro. Porque Nissan é uma palavra aramaica. Porque na Babilônia se falava o aramaico. E tanto que isso ficou tão preso, essa língua aramaica entre os hebreus, que quando Jesus chegou, depois de, vamos pensar em uns 450 anos, ainda os judeus falavam o aramaico. Né? Eles falavam o aramaico e falavam o grego, mas as pessoas mais simples falavam o aramaico. Então, por isso que eles chamavam esse mês de Nissan, porque eles tinham agora uma nova língua, que era o aramaico. Mas, a priori, era Abib, e Deus mudou o calendário. Então, queridos, a mudança foi muito grande. Vejam bem, quando se muda o calendário de uma nação, é porque Deus estava, assim, propondo uma mudança radical. E depois de Cristo. Então, para eles agora era um novo calendário. Um novo tempo. Disse, olha, vocês vão... Até hoje eles têm um calendário. Eles têm um calendário civil, eles têm um calendário religioso, né? Eles têm esse calendário. Agora, é impressionante essa mudança que Deus coloca para os filhos de Israel. E essa mudança ia compreender algo que depois os escritores hebreus vai dizer que eles fizeram pela fé. Tudo que eles fizeram antes como preparação foi pela fé. Não vai pensar que as coisas aconteceram depois, não, mas a preparação foi pela fé. Porque a nação estava dentro do Egito, e depois que das 9 pragas, essa nação agora estava assim, muito confiante na mudança e naquilo que Deus estava propondo para a grande saída. E o escritor vai dizer que eles fizeram tudo pela fé. Toda a preparação. E que preparação era? Aquela noite eles deveriam estar o quê? Prontos. Com os lombos cingidos, né? Calçado, isto, com os sapatos, as sandálias nos pés. À tardinha eles deveriam ter matado o quê? O cordeiro. Flávio Joséfo chega a dizer que o cordeiro, porque a Bíblia fala que o cordeiro devia ser morto no crepúsculo da tarde, né? Flávio vai chegar numa precisão que o cordeiro foi morto por volta das 3 horas da tarde, entre 3 e 5 horas da tarde. E quando você vai para a morte de Cristo, que hora que Jesus morreu? Às 3 horas da tarde. E que hora que ele saiu da cruz? Antes do pôr do sol. Então, provavelmente às 5 horas da tarde. Queridos, é um encaixe tão profundo que vai batendo tudo. Como que dizendo, tudo que aconteceu na primeira Páscoa, depois de 1500 anos,
se repete, mas não como um cordeiro. Mas agora não era mais um animal que estava repetindo aquilo que aconteceu lá no Egito. Agora, o que está acontecendo agora em Jerusalém é o Filho de Deus. Impressionante, né? Até o horário, as coisas. Tudo, né? Lembrando aos irmãos que o cordeiro tinha que ser preso no que dia? No dia 10 do mês de Abibe. E ele tinha que ser morto no dia 14 à tarde. Jesus também entrou em Jerusalém e não saiu mais. Como que dizendo, ele ficou ali sendo examinado por quem? Pelas autoridades religiosas. E vai para um lado e vai para o outro. E o cordeiro lá atrás também tinha que ser examinado pelo pai de família antes de ser morto. Não imaginou o cordeirinho ver se tinha algum defeito nele? Tem mancha, tem alguma coisa? Não. Então, ele está apto para ser morto. Depois isso mudou. Quem fazia essa análise era o sacerdote. Olhava e via se o cordeiro estava em bom estado para ser imolado. Mas é impressionante que a gente vai para o livro de Mateus, nós vamos ver que Pilatos vai dizer assim, eu não estou vendo ele nada errado. Vocês estão colocando tantas coisas aí, mas eu não consigo enxergar. Isso significa dizer que Jesus estava passando por um processo de análise para ser morto. E é tanto que Pilatos não encontra, a mulher dele disse, olha, não entra na questão deste homem, porque muito sofri essa noite por causa dele. É um justo. Pilatos, situação, né, irmão? A turba dizendo crucifica, crucifica. Ele disse, então vamos resolver de uma coisa. Eu vou salvar esse homem. Eu vou arrumar um bandido aqui. Um homem perigoso. E eles vão, com certeza, liberar o homem, porque é um bandido. E de repente a turba diz, não, pode soltar esse aí, mas que esse seja crucificado. E diz que Pilatos pede uma bacia, como que dizendo, eu vou lavar minhas mãos. Mas eu consigo enxergar, irmãos, que esse lavar de mãos foi algo muito superficial, porque ele teve que assinar, ele teve que dar autorização para que Jesus fosse morto. Mas ele teve que autorizar. Publicamente ele disse, mas lá ele teve que dar autorização. Muito bem. É impressionante, né, irmãos? É por isso que eu disse aos irmãos, é muito gostoso você ir examinando essas coisas, porque vai te dando autenticidade. E nós temos que ser os crentes de Bereia, né? Porque você vai vendo o que aconteceu lá atrás e depois você vai vendo que Deus fez algo acontecer exatamente da mesma forma que Ele estabeleceu mais de 1000 anos atrás. Isso nos mostra, irmãos, e nos dá uma sustentação que Deus está no controle do tempo, Deus está no controle de todas as coisas, e os anos se passam, as coisas vão acontecendo, mas a rédea está nas mãos de Deus. É Roma que governava? Era. O povo estava sob júdice de Roma? Estava. Porém, é Deus que controlava. Impressionante. Nós estamos aqui há praticamente uma semana das eleições do Brasil, né? Quantas coisas, às vezes a gente vê as pessoas assim, até muito apreensivo. Meu Deus do céu, o meu candidato precisa ganhar, né? Assim, minha esperança está que esse candidato é natural. Estamos aqui. Agora, nós como cristãos, nós temos assim,
entender uma coisa e tem que ficar muito claro em nossas mentes. Independentemente do que acontecer, é Deus que governa. É Deus que governa. Deus é que governa. Impressionante quando os crentes estavam em Jerusalém, né? Todo mundo feliz, contente, contando bênção, e a igreja se enchendo, e aquela festa, aquela coisa toda. Imaginou você ser crente na igreja em Jerusalém? Deve ser algo tremendo, irmão. Pedro chegando na porta do templo e de repente ele dá uma ordem, o paralítico entra dentro do templo saltando e pulando, e a coisa ia crescendo e as coisas iam de uma forma. E Jesus dizia, não é bem assim que eu quero. Eu quero que vocês saiam para esse mundo pregando a minha palavra. Eu quero que vocês saiam daqui. Eu disse para vocês começar por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês estão muito confortados dentro da igreja aí. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma perseguição para vocês saírem pulando que nem pipoca para esse mundo. E foi isso que Jesus fez, irmão. Às vezes, problema dentro da igreja, perseguição. Não, é Deus que permite, Ele está no controle das coisas para que o objetivo do seu reino seja realizado. E a Bíblia diz que por onde eles passavam, eles iam o quê? Anunciando a palavra. E o Senhor ia cooperando com eles, com sinais e maravilhas. Então, às vezes nós ficamos um pouco acomodados e Deus manda alguma coisa para a gente sair realizando a obra do Senhor. A priori é uma perseguição, mas por detrás, com um plano de fundo, é Deus trabalhando. É Deus trabalhando. É bem possível naqueles dias alguém dizer, mas Jesus, o senhor não está vendo? Tanta perseguição dessas autoridades. E Deus dizendo, não, é eu que estou querendo isso aí. Senão vocês não vão sair daí. Impressionante. Tiago foi morto mesmo à espada, por Herodes. E vou dizer, irmão, eu tenho por mim que Pedro ele escapou. Deus está no controle, mas a Bíblia diz que a igreja orava por ele, né? Orava por ele. Tiago também, né? Tem coisa que... Né, é por isso que as palavras daqueles 3 jovens eu acho muito importantes. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Se Ele quiser. Se Ele não quiser, nós vamos continuar da mesma forma. Muito bem. O versículo que eu disse aos irmãos, que Deus mudou o calendário, para aqueles que estão anotando, está em Êxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, Deus muda o calendário, né? Ele faz uma marca e faz uma aliança com o seu povo. Ou seja, tudo ficou bem fechado. A aliança está em 24:7 de Êxodo. E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então foi a primeira aliança fechada com o povo. Deus muda o calendário, ou seja, uma nação se fecha com Deus, uma aliança, Deus muda o calendário para um novo tempo para o seu povo. Amém? Então tudo agora é novo. E para nós também, irmãos. Quando nós estávamos lá no mundo, nós vivíamos como se vivesse no Egito. Mas agora nós estamos
houve uma mudança em nós, né? E esta aliança que Deus fez com o seu povo, o povo hebreu, foi que aquela reunião familiar não fosse simplesmente para acontecer no Egito, mas Deus pediu para que isso fosse perpetuado para as futuras gerações. Deus queria que isto ficasse em memória deles. Jesus fez diferente? Não. Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, e versículo 24, nós lemos aqui toda a Santa Ceia. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. É bem verdade que eles faziam isso aí de forma anual, e nós fazemos de forma mensal, todos os meses. Mas o propósito, né, de fundo é que isto fique em memória. Uma tendência do ser humano é esquecer. Né? É esquecer. Se eu for fazer algumas perguntinhas aqui, vocês vão ter dificuldade de responder. Sério, não estou brincando, não. É verdade mesmo. Nós temos muita facilidade para esquecer coisas da semana passada. Ou, às vezes, 2 dias já esquecemos algumas coisas. Porque algo que não vê assim, dá muita importância, esquecemos com mais facilidade. Mas quando nós nos fazemos isso de forma repetitiva, assim, todos os meses, todos os anos, fica na memória. E Deus não queria que essa festa, essa comemoração, caísse no esquecimento. Tanto que se tinha passado 1500 anos, a cidade de Jerusalém, nesta semana, os peregrinos vinham de todas as partes para comemorar a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, ele saiu da sua terra, de Nazaré, foi para Jerusalém para comemorar. Quando ele se perdeu no templo, Jesus foi para uma festa. Você vai ver que Deus está dizendo assim: olha, o sacrifício que vocês estão fazendo, eu não suporto mais. Eu não aguento mais esse sacrifício. Vocês... Porque, queridos, na verdade era o seguinte: eles tinham que trazer o animal, só que o animal não passava por nenhum crivo mais. O animal estava cego. Eles abraçavam aquele animalzinho cego e manco e já colocavam para ser morto, como que dizendo aqui assim: isso aqui não tem valor. Vai esse aqui. Porque é meio rápido. Vamos entrar na fila rápido para oferecer o meu sacrifício e já ir imolando. E como que Deus dizendo assim: ó, eu estou vendo que esse animal está cego. Eu estou vendo que você pegou o aleijado lá no curral. Vocês estão achando que vocês estão me enganando. Eu sei que esse animal está cheio de pereba. E vocês vêm com esse animal tudo torto, tudo já que não tem mais valor, para me oferecer. Então significa dizer que antes da pessoa oferecer o animal cego, aleijado, é porque também o coração do povo já não estava voltado para Deus. Mais alto. Não, mas eles não queriam perder. Eles queriam fazer o ritual. E ritual para Deus tem valor. Então, era para que ficasse em memória, para que eles não esquecessem mais. Porque se a pessoa vai fazendo esse procedimento, e vamos dizer, o que eles fazem hoje, os judeus? O pastor Paulo, ele tem família que mora em Israel, ele podia falar com mais propriedade. Mas hoje,
a concentração da apresentação desses animais era na cidade de Jerusalém. Os peregrinos vinham de todas as partes para Jerusalém. Hoje, eles já não fazem mais essa prática de ir para Jerusalém no dia da Páscoa, celebrar. Eles reúnem sim nas suas casas. Eles têm a preocupação de não ter pães ali levedados. As mulheres fazem uma varredura dentro de casa, ver se acha algum pão com fermento. Porque lembrando aos irmãos que depois da festa da Páscoa, se contava mais 7 dias, que era a festa dos pães asmos. Isso terminava no dia 21. Dia 14, Páscoa, 21, terminava a festa dos pães asmos. Lembrando aos irmãos que depois da Páscoa se contavam 7 semanas, tinha mais duas festas, a festa das primícias e a festa dos pães asmos, que depois culminava com a 4ª festa, que era a festa do Pentecostes, que é o que nós estamos aqui trabalhando hoje. Essas 2 festas, tinha essas 2 festas intermediárias, né? E depois na frente nós tínhamos a festa das trombetas, festa das colheitas e a festa da expiação. Mas hoje não vamos ficar nessas 2 festas aqui. Na verdade, diferenciava 50 dias uma da outra, né? Muito bem. Vamos caminhar, né, irmãos? Cerimônia pascual. No capítulo 12 de Êxodo, a cerimônia da Páscoa era detalhada com rígidas recomendações, a fim que os hebreus jamais se esquecessem do seu real significado. No 10º dia do 1º mês, cada família hebreia tomava um cordeiro ou um cabrito macho de 1 ano, sem defeito, para imolá-lo no 14º dia. O sacrifício deveria ser comido reverentemente com os pães asmos e ervas amargas. Então nós temos aqui essa cerimônia. Queria falar um pouquinho para os irmãos dessa cerimônia, que é muito importante, porque nós estamos voltando nessa cerimônia que era realizado ali, que foi realizado ali no 14º dia do mês de Abib. Então Deus pediu para que esse animal fosse separado, no 14º dia ele fosse imolado e sacrifício devia ser comido de forma reverente com os pães asmos e erva amargosa. Então são 3 elementos que compunham essa ceia, né? Era o cordeiro, os pães asmos e as ervas. Os pães asmos, os irmãos sabem o que é. É pão sem a levedura, sem o fermento. Erva amargosa, o que seriam essas ervas, né? Que eles deveriam comer. Há uma, assim, é extra bíblico, né? Assim, uma cultura judaica que informa que essas ervas eram a chicória, a hortelã e também dente de leão. Outros agregam também o alface. Mas eram, em síntese, eram estas ervas, essas verduras que eles amargas, que eles deveriam comer nesse dia que eles iam partir para rumo à terra prometida. Êxodo capítulo 12, versículo 11, fala como eles deveriam estar. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. Queridos, esse dia foi um dia de muito trabalho. Esse dia foi um dia de uma agitação muito grande no meio do povo. Eles deviam fazer tudo isso assim, eles deviam estar preparados para uma mudança. Eu disse aos irmãos que eu me mudei faz aí alguns dias. Pelo amor de Deus, eu estou ainda sofrendo as sequelas dessa mudança. Parece que não tem fim. Agora, uma pessoa mudando, uma família, transtorno, tantas coisas. Agora, irmãos, imagine só
praticamente, vamos pensar assim, por baixo, irmãos, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Fala 600 mil homens de guerra. Eles contavam acima de 20, 21 anos. Agora, imagina só, isso aí passava perto, brincando na casa de 2 milhões de pessoas. Com muita facilidade. Se mudando no mesmo dia. Deixando uma terra no mesmo dia. Tinha que se matar. Mas imagina só quantos cabritos, quantos cordeiros morreram nesse dia. Significa dizer que o povo não era fraco, não. Não era fraco. Queridos, todas as vezes que a gente vê assim, algumas coisas no meio do povo de Deus, eles não eram fracos. Eles trabalhavam na pecuária, vida agrícola, eles eram um povo extremamente abençoados por Deus. Quando nós estudamos a lição sobre o candelabro, eles tinham ali perto de 40 quilos de ouro para fazer o candelabro. E depois as outras peças também, Deus pediu para que fosse de ouro. Significa dizer que era uma nação que, mesmo caminhando no deserto, eles tinham um lastro forte, irmãos. É o que nós vamos... porque que Deus arrumou um jeito exatamente, que o pastor Paulo está dizendo aqui, os irmãos não estão ouvindo pela internet, ele colocou que eles receberam uma indenização fortíssima do Egito, porque naquela noite, naquela tardinha, que eles matam o cordeiro, e as famílias se reúnem. Mas imagine só, assim, cada família comendo. Mas eles tinham que comer já prontos. Sabendo que, vamos abrir aqui um parênteses, assim, de uma importância muito grande. Lembrando que, de 9 pragas que caiu no Egito, Faraó voltou atrás. Voltou atrás. Não vai. Não vai mais. Quando cessava a praga, Faraó recuava. Não vai. Por que não vai? Não vai porque o Faraó pensava o seguinte, mas quem vai fazer os tijolos? Quem que vai acender o forno para queimar os tijolos? Quem que vai edificar as casas? Quem que vai estar trabalhando aqui no serviço braçal? É muita gente que trabalhava para sustentar tudo aquilo, uma nação. Muitas pessoas empregadas. A economia, para sustentar a economia naquela nação, o serviço, naquela época, dependia do serviço braçal. Hoje, você põe uma pessoa para trabalhar numa linha de montagem, ele aperta um botão aqui, o sistema robótico faz tudo. E fica alguém só na ponta da fila pegando o produto pronto. Mas nessa época, irmãos, tudo dependia do braço. Então o Faraó via o tamanho da praga, liberava. A praga cessava e disse, agora eu não vou liberar mais não. Não posso liberar isso aí. Os conselheiros, quem sabe, chegar e falar, se o senhor liberar esse povo, quem que vai trabalhar na minha indústria de tijolos? Quem que vai fazer isso? Quem vai trabalhar na lavoura? Quem que vai cultivar? Porque ou era agrícola, ou gado, ou lavoura. Ou construções. Mas neste dia, irmãos, Deus disse, olha, vocês estejam prontos, porque vocês vão embora. E não podia ter dúvidas, vocês deviam estar com as suas vestes, com o cinto amarrado, preso, com o cajado na mão. Eu acho engraçado assim, que cajado na mão, porque os homens naquela época andavam, que era mais um pé, né? Para escorar, porque os terrenos eram difíceis de se caminhar, então se apoiava aqui e me ajudando a caminhar. Haja varinha. Só que não podia arrumar briga não, né? Porque se arrumasse uma briga, né, pastor Tasca? Eu estava com a varinha na mão, já. Então,
O que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que o preparo foi pela fé. Porque já negar várias vezes, como é que eles podiam acreditar que desta vez ia dar certo? Como é que eles iam acreditar que tinha que colocar o sangue, que tinha que fazer, que está em estado de obediência, que ia dar certo? Agora vai. Isso significa dizer que hoje você não pode duvidar. Mesmo ter passado tantas coisas, você não pode duvidar das palavras de Jesus. Não pode duvidar. Sem fé é impossível. E a Bíblia diz que as famílias se reuniram. Agora, impressionante, irmãos, que Deus fez assim, olha. Se na casa de vocês tiver um estrangeiro, e esse estrangeiro morar aí, e que se esse estrangeiro, ou se tiver algum servo, que não for hebreu, for um egípcio, for um estrangeiro, for um egípcio, ou outra nacionalidade, que estiver debaixo do vosso telhado, eles vão poder participar também da mesa. Mas com uma condição. O homem tem que ser circuncidado. Se não for circuncidado, não pode. Não pode ser incircunciso. Tem que fazer parte do padrão. Então, você quer participar da mesa? Você é circuncidado? Sou, então você pode participar. Impressionante, irmãos. Hoje, isto. Exatamente, pode. Espera. Isso, exatamente. Hoje, irmãos, esta Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. Hoje você quer participar? Quero. Mas você já passou por Jesus, pelo sacrifício? Você já é circuncidado espiritualmente no seu coração? Você já se passou por o procedimento, pelo processo? Já passei. Já estou apto, está apto. Então você pode cear. Esse é o padrão, irmãos. Infelizmente, por aí, a coisa tomou outra dimensão. Mas quando a gente foge, irmãos, do padrão de Deus, não tem aprovação. As coisas de Deus não é feita de qualquer jeito. Ah, mas faz tempo que ele está comigo, não precisa. Ele já é um prosélito por tradição, mas não é circuncidado. Então não é. É meu amigo, é seu amigo, está com você, mora, eu já tenho ele como filho, mas é circuncidado? Não é, então não pode. E é tanto que este aqui, irmãos, no dia da saída, se ele quisesse sair, ele podia sair junto. É tanto que saíram prosélitos que acompanharam o grupo. Impressionante. Eles acreditaram também na proposta. Um misto de povo. Saíram juntos. Agora, entrar na terra? Aí já é diferente, né? É difícil, mas saíram. Meu Deus, irmãos. Minhas horas vão rápido, né? Simbologia. Como já dissemos, a Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como dos gentios, pois através de Jesus Cristo ambos os povos fizeram-se um. E por que o Senhor Jesus foi identificado desde o início do seu ministério como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício dos sacrifícios, a simbologia redentora da Páscoa. Ganha vida e expressão na celebração da Santa Ceia. Levemos em conta também que o Senhor Jesus foi crucificado durante a celebração da Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Simbologia. Bom, eu já disse aqui aos irmãos que, trazendo dessa simbologia, para os egípcios, significava o quê? A saída do povo. Eu já disse aqui agora, um pouquinho de minuto atrás. Para os egípcios, a saída do povo significava um prejuízo financeiro. Para eles simbolizava isso.
Se esse povo sair daqui, nós vamos ter prejuízo financeiro. E Faraó não queria aceitar facilmente ter este prejuízo. Então, se alguém chegasse para um egípcio e dizia o que isso pode acarretar a sair do povo hebreu para o deserto adorar ao Senhor? Na cabeça dos egípcios e de Faraó, era só isso que eles enxergavam. O sentimento deles era um financeiro. Somente isso, mas não conseguiam enxergar uma outra coisa. Era perdas. Agora, para os israelitas, tinha um significado. Você percebe que dependendo do lado que você estava, tinha um significado. Para o israelita, significava o quê? Liberdade, independência de um país, se sair debaixo de um jugo e ir para uma terra que se houve uma promessa que manava leite e mel. Não percebe que dependendo do estado, do lugar, tinha uma forma de enxergar essa mudança? O cristão, Paulo faz algumas recomendações, e a Bíblia também é cheia de recomendações a respeito da vida cristã e da nossa caminhada aqui nesta terra, né? O crente ele tem que ter uma caminhada, irmãos, crescente. Não é possível uma pessoa... Paulo, depois nós tivemos aqui também uma série de mensagens que fala sobre os rudimentos de uma vida cristã. Significa dizer que Paulo chega a dizer, olha, eu estou falando isso a vocês, mas eu penso que assim o coração de Paulo estava assim, muito triste, porque Paulo estava dizendo para uma comunidade cristã que ele não queria escrever aquilo. Paulo não queria mais gastar aquele tempo com os crentes que deveriam já ser mestres. Mas imagine só você, depois de trabalhar uma comunidade, e você ter já uma avaliação que eles deveriam ser mestres. Mestre significa dizer que você já passou por todo um processo e agora você é uma pessoa capaz de estar o quê? Ensinando. E Paulo diz, olha, eu vou voltar. Com vocês, eu vou ter que retrabalhar sobre os rudimentos da doutrina. Está num parquinho, porque significa dizer que não cresceu. Isso, e às vezes a gente passa alguns momentos em nossa vida e um trabalhar na nossa comunidade que o assunto tem que ser caminhando, irmãos. Caminhando. Não é possível uma pessoa, depois de uma estrada de tempo, e você voltar aos rudimentos. Ou seja, tem que estar mais lá na frente na nossa caminhada. Paulo estava querendo dizer à igreja de Corinto, sobre essa análise de entendimento do culto da ceia também, que as pessoas estavam participando da Santa Ceia, irmão, sem ter o entendimento que aquilo simbolizava o quê? O corpo de Cristo, a morte de Cristo. Na verdade, a morte de Cristo. Que você participar da Santa Ceia e não tem o entendimento que aquilo simboliza a morte de Cristo, aí você vai entrar, irmãos, é prejuízo espiritual. Você participar de um ato sem você saber o que significa aquilo, lembrando aos irmãos que para você participar lá da Páscoa, tinha que ter um entendimento que tinha que ser o quê? O que nós falamos daqui a pouco? Circuncidado. E aqui você participar da ceia, você tem que saber o que significa o pão e o que significa o vinho. É isto, queridos.
O que o Paulo estava querendo dizer, irmãos, era isto. Porque, queridos, você fazer as coisas com entendimento é o que pesa. É o teor da reunião. É você, se você fazer essa análise, é logicamente que você tem que estar apto no sentido de você ser justificado por Cristo, você já ter passado pelo processo todo certinho, né? Agora, você precisa ter esse entendimento. Mas vamos caminhar aqui, irmãos. Eu parei a respeito do que significava para os egípcios, para os israelitas e para nós, os cristãos. A Páscoa tem um símbolo profético. É a morte de Cristo, a nossa salvação. Então, nos percebe que dependendo do país, dependendo da comunidade, tinha um significado, né? Muito bem. Vamos. E quando nós também na ceia, impressionante que na ceia a gente olha para a cruz, a gente olha para trás. Mas também, queridos, nós olhamos para a frente. Porque para a frente nós temos algo importante para acontecer. É a vinda de Cristo, nós temos aí o milênio, nós temos tantas coisas boas, que isso só vai ser possível por causa da cruz. Então dizer que nós olhamos somente para a cruz, não. Hoje nós podemos dizer que também olhamos para a frente. Porque para que as coisas futuras possam acontecer, precisou da cruz. Amém? Eu tive esse entendimento. Pentecostes, a festa das primícias. Sem a Páscoa, não pode haver Pentecostes. Significa que sem a experiência pascal, as primeiras não têm qualquer significado diante de Deus. O sangue do Cordeiro é imprescindível à nossa redenção. Definição. A festa do Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa, recebe as seguintes designações: festa das colheitas, das semanas, das primícias. Enquanto a Páscoa era a cerimônia doméstica, o Pentecostes era uma celebração pública, na qual toda a nação louvava a Deus por sua suficiência. Era também um momento de se exercer a misericórdia e o serviço social. Então, o nosso comentarista aqui já foi muito foi abrangente, né? A Páscoa era uma reunião, como eu disse aos irmãos, muito familiar, né? Cada família se reunia, e se a família era pequena, podia se agregar uma outra família e celebrar a Páscoa. Porém, o Pentecoste, esta festa, já não era uma festa assim familiar, fechada, era uma festa pública em que havia assim uma agregação de pessoas assim muito grande. Lembrando que no dia da Páscoa, no dia do Pentecoste, se faz um consenso, assim, se existe um censo que ali em Jerusalém tinha aproximadamente 100 mil pessoas morando ali naquela cidade, aquela região. Mas no dia do Pentecoste, a coisa tomava uma dimensão, porque começava a Páscoa, depois os pães asmos, depois as festas das semanas, e culminava na festa do Pentecoste. Então as pessoas iam ficando por ali para essa festa. Os peregrinos vinham de todas as partes. E impressionante o que Deus fez. Deus, ele instituiu estas festas, e agora o Pentecoste vai acontecer. Para eles seria mais uma festa. Para os judeus era mais uma festa. Como também a Páscoa foi mais uma Páscoa, né? Para eles era mais um ano normal de comemoração da Páscoa, só que aquele ano aconteceu algo diferente, né?
Lembrando aos irmãos que quando Jesus sai de Jericó, que entra ali, cura Bartimeu, e vem entrando na casa de Zaqueu, dorme ali, ali já é um movimento peregrino de Jesus indo para a festa da Páscoa. Até alguns pregadores pregam que Jesus curou Bartimeu, entrou na casa de Zaqueu, e pela última vez Jesus passa na cidade de Jericó, rumo a Jerusalém, e para nunca mais voltar. Então Zaqueu foi abençoado por Jesus, sem saber que era a última vez. No brilhar das luzes. Então, aí a Bíblia fala que era uma multidão que seguia Jesus, mas eram multidões que se agregavam rumo a Jerusalém. E aconteceu o que os irmãos viram. Quando eles chegaram em Jerusalém, para a Páscoa, acontece o julgamento de Jesus. E morte. E morte. Só que aqui agora, os peregrinos estão ali ainda esperando a festa para oferecer ao Senhor o quê? O resultado da colheita. Porque Deus disse assim, olha, eu quero que vocês ofereçam para mim as primícias. Então, depois das 7 semanas, que dá 49 dias, no 50º dia, era a grande festa da entrega dos molhos, da colheita, aquilo que eles receberam. Porque, lembrando aos irmãos que o povo hebreu era um povo agrícola. E a vida pastoril. Só. Não tinha outras funções assim. Era uma vida assim do campo e da pastoril. Então eles ofereceram ao Senhor. E neste dia do Pentecoste, se fala que tinha, às vezes, chegava a duplicar a quantidade de pessoas na cidade. Então, se tinha 100.000, 200.000 pessoas. Era muita gente. Para aquele tempo era. Vinha gente de todas as partes. Lembrando aos irmãos que a igreja de Roma nasceu nesse dia. E outras regiões também que viram. E quando eles chegam em Jerusalém para a festa do Pentecoste, e Jesus disse, olha, vocês fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram ali esperando. E muita gente foi embora. Não vai, está demorando. Mas nesse dia, no cenáculo, ainda tinha quase 120 pessoas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai descer exatamente neste dia. E vai encher 120 pessoas do poder, da unção. A Bíblia diz que foi como um vento veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa. E eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas. Agora, o impressionante é que eles, ao receber o Espírito Santo, eles saíram do cenáculo. O cenáculo já não conseguiu conter este povo. E lá fora estava quem? Tinha gente de todas as nações. São judeus que foram para outros lugares, viver em outras partes, mas agora era o dia da festa, era o dia do Pentecoste, era a grande festa, a comemoração. E eles chegam, estão ali, preparam para a festa, e de repente sai 120 pessoas falando. Meu Deus, como tochas vivas. E eles falavam, na forma que eles falavam, as pessoas começaram a ficar impactadas. E falavam na língua deles. Disse, mas meu Deus do céu, eu moro lá na Capadócia. Eu moro lá na região, mas como é que ele fala nessa minha língua? Como? É algo incontestável. Mas como que eles estão falando na nossa própria língua? E um grupo fala de uma língua, outro fala de outra, e eles ficaram realmente impactados. E agora, o que eles falavam era impressionante. Era algo do céu.
Irmãos, o negócio foi tão forte, a descida do Espírito Santo foi tão impactante, num dia muito especial, e Jesus esperou essa reunião, esse agregado de pessoas, porque uma vez que eles recebem a palavra, eles têm que voltar para as suas bases. E quando eles voltam para as suas bases, eles voltam levando o quê? A palavra. Então eu preciso dizer aos irmãos, Deus sabe como trabalhar, irmão. Deus acelerou o seu trabalho nesse dia. Ele adiantou muito. E impressionante que eu até ouvi uma mensagem essa semana ali na sede, o pastor dizendo que ele precisava melhorar muito, 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 muito. Porque depois que ele prega, ele faz o convite para os pecadores. E aqui não precisou fazer convite. Eles se ofereceram para que faremos nós? O que nós precisamos fazer? Ou seja, a mensagem foi tão contundente de Pedro que no final da mensagem eles perguntaram o que eles precisavam fazer para ter essa mudança de vida. E Pedro disse, olha, vocês precisam se arrepender. Ele disse, olha, irmãos, eu acabo de pregar, eu faço o convite. Mas aqui não foi preciso fazer o convite. As pessoas vinham. 3.000 pessoas se renderam a Jesus numa lançada de rede. Impressionante, né, irmãos? Realmente é algo que nos toca muito, né? Queridos, nós temos aqui ainda o ponto 6, a simbologia. Para nós, os pentecostes, as primícias representam as almas que, através do evangelismo e das missões, apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, Ele mesmo comparou o ganhar almas ao semear e ao ceifar. Bom, as simbologias, irmãos, que eu posso trazer para os irmãos, e também a simbologia que nós temos aqui hoje é o cordeiro, né? A exigência desse cordeiro deveria ser macho e sem mancha. E a tipologia dele não podia ser defeito, ter 1 ano. E a tipologia é que ele é um tipo de Cristo, né? Aquele cordeiro morreu para salvar aquela família, não morreu o primogênito. E Jesus, ele veio morrer para a salvação da humanidade. O cordeiro salvou uma família e Jesus veio para tirar o pecado da humanidade. Depois nós temos também um segundo elemento, né, que é o sangue. Este sangue, ele foi colocado nos umbrais das portas. E alguém podia perguntar, mas para que isso, né? Não, um significado muito importante. O sangue, ele foi algo que o anjo viu e poupou aquela família de matar o primogênito. E nós, irmãos, sem o sangue de Jesus, não há remissão de pecado. Sem remissão, sem o sangue, não há remissão de pecado. Depois nós tínhamos outros elementos, que era o pães asmos. Esses pães asmos também fala sobre uma vida pura, uma vida simboliza a nossa pureza. Depois nós temos também as ervas amargosas, que também, eu disse para os irmãos aqui, tem a escarola, a chicória, a hortelã, dente de leão. O dente de leão eu não conheço. Vocês conhecem o dente de leão? Conhece? É uma erva? É uma erva. Dente de leão. Essa erva amargosa, irmãos, tem um significado. Eu trouxe para os irmãos o versículo Êxodo capítulo 1, versículo 14, que se você quiser pode anotar, tem um significado, né? Assim
que lhes fizeram amargar a vida com a dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que se obrigava com dureza. Essa erva amargosa, quando eles iam comer, durante assim as festas sucessivas, eles tinham que lembrar que lá no Egito, eles passaram por um processo muito difícil, de trabalho no campo, com tijolos. E, queridos, eu quando eu estava assim, vindo para cá, eu pensei nesse versículo aqui, fiquei às vezes, Deus pede para eles comer erva amargosa. Olha, vocês precisam se lembrar que lá no Egito, o que vocês passaram. E às vezes, assim, irmãos, a gente quer, assim, como disse, uma tendência de esquecer. Queridos, às vezes é bom a gente lembrar do que Deus fez por nós. Amassaram os barros com os pés, eles tinham que trabalhar duro. A gente tem que se lembrar do que, onde você está hoje e o que Deus fez por você. Aonde você estava, o quanto amargo foi viver no Egito e que o que Jesus fez por você e colocou você agora aqui e plantou você na casa do Senhor. Então, é bom às vezes você lembrar da chicória, a escarola, o dente de leão. E não tem o jiló, né? O jiló também é amargo, né? Quem gosta de jiló aqui? Eu não gosto muito, não. Chá de boldo. Queridos, estamos concluindo. Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio as promessas do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quero, assim, depois quero fechar com Atos 1, 4 e 5, sobre o batismo com o Espírito Santo, mas eu quero voltar um pouco no tempo, que quando as pessoas aceitavam a Jesus, a primeira coisa que as pessoas diziam para o novo convertido, assim, você já é batizado com o Espírito Santo? Você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Não, então você precisa buscar. Então as pessoas passavam a buscar o batismo com o Espírito Santo. Jesus fez esta recomendação. Vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Querido, um crente cheio do Espírito Santo é diferente. É diferente. Algo lhe dá a mais, que você se torna essa pessoa diferente. Quando você se enche do Espírito Santo, né? Quando Pedro ele vai citar Joel 2, há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Queridos, é impressionante, só fazendo um paralelo, é que a festa judaica, a festa da Páscoa, era para a família, não era? As famílias se reuniam e o judeu dizia, essa festa é nossa. É nossa família, nosso povo, nós somos um povo separado e se fechava entre as famílias. Só que Joel, ele vai abrir isto. Joel vai abrir. Joel vai apontar algo que foi acontecer no dia do Pentecoste, mas que já não era mais somente para as famílias judias. O público agora se abriu. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Agora, o assunto não é um país, uma comunidade judaica. Agora Joel vai dizer assim, olha, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Começa de lá, os velhos, os jovens, as filhas, e vai para os servos, ou seja,
todos, independentemente de quem seja. Esse poder é para todas as pessoas. Não é mais para um povo, uma nação, mas é para o mundo inteiro. Eu e você pode ser cheio do Espírito Santo. Essa promessa diz respeito a todas as pessoas. Todas as pessoas. E é impressionante. Queridos, nós poderíamos passar aqui mais tempo falando sobre este assunto tão importante. Mas quero, já passamos alguns minutos, mas quero ser muito grato ao Senhor por ter participado desse trimestre, assim, de uma importância muito grande para a nossa vida. Para mim, acrescentou muito. Eu penso que para cada um de vocês também houve um acréscimo. Uns mais, outros menos, mas com certeza houve um crescimento. Porque foi pontuado aqui em várias oportunidades que isto era um símbolo que Deus estabeleceu para apontar a chegada do Messias. Houve esse trabalhar físico, toda essa movimentação do povo judeu, esse trabalhar, esse ritual que tinha os seus símbolos, os seus significados para apontar. O cordeiro apontava para Cristo. E João disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo isso ficou muito formatado em nossas mentes. Agora, a pessoa não procurar entender e fechar o seu entendimento e voltar ao passado, uma das artimanhas, um dos ataques, porque do outro lado eles não estão dormindo, eles estão em atividades, eles estão bombardeando de todas as formas para tentar inviabilizar o sacrifício de Cristo. Inutilizar todo esse processo para você voltar ao passado, para você não contemplar aquilo que Deus fez e não viver essa plenitude que nós estamos vivendo hoje. Esse momento tremendo que a igreja vive hoje. Então o diabo vai usar todos os seus meios para tentar enganar as pessoas. O engano não é de agora. O engano vem lá. Vamos entender, muitas pessoas falam no Éden. Não, queridos, não foi no Éden. Foi antes do Éden. A terça parte dos anjos também foi, de alguma forma, recebeu alguma informação dele que eles entenderam que ia dar certo. E não deu. Então, o que nós precisamos é nos aplicar na palavra do Senhor e viver esta palavra para que você não seja enganado. Amém? Muito obrigado por todos vocês, por esse trimestre, e que Deus continue abençoando cada um de vocês, os nossos amigos que estiveram conosco durante esse trimestre também, que Deus possa lhe abençoar de uma forma grandiosa. Mais um trimestre está chegando aí, vamos falar sobre a semeadura, é um assunto também muito importante. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor.